Tá dando para me ouvir aí certinho? Então, beleza. Vou colocar aqui Como a gente está gravando aqui o culto para passar mais tarde, então vocês não conseguem se tirar o mute aí, tá? Porque senão ele fica na gravação aqui. Então, se precisar alguém quiser falar alguma coisa, é só mandar uma mensagem aí que eu ou o Olivar, a gente coloca o som, tá? Então, eu que vou estar dirigindo o culto hoje. Sempre que a gente não dirige um culto ao vivo, né? Acho que mesmo assim, não tão ao vivo assim de longe, ele dá uma sensação melhor, é uma sensação diferente, né? Acho. E para que é muito legal poder estar aqui com vocês, poder estar dirigindo o culto. E eu queria começar com uma oração antes da gente ir pro louvor. E se alguém quiser falar alguma coisa, algum testemunho, depois do louvor, acho que pode falar, é só mandar uma mensagem aí no, no chat. Eu pedi pro Nelson ou pro Bolivar dar uma olhadinha se alguém tiver para me avisar. Se não tiver também, tudo bem. Então vou começar com uma oração, tá? Senhor, eu te agradeço por mais um domingo. Te agradeço porque o Senhor nos abençoa com essa tecnologia de podermos para podermos estar juntos, Deus, mesmo separados em nossas casas, Deus. Neste momento nós te convidamos, Deus, para que o Senhor faça parte aqui do nosso culto, para que o Senhor se agrade do louvor, se agrade daquilo que o Olivar também vai trazer hoje para nós na mensagem, Deus. Que o Senhor cuide do nosso domingo, Deus, e que tenhamos um momento bom agora, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, para começar, eu vou passar duas músicas aqui. Deixa eu ver.
coisa engraçada, né? Essa semana, como eu saí do banco, tem um, tem um meu chefe lá que ele sempre trabalhou comigo, sei lá, deve ter trabalhado comigo nos últimos 10 anos. Assim. Então, todo lugar que ele. A gente mudou de muitas agências e tal, mas todo lugar que ele ia, ele me chamava, ó, vamos comigo, tal, né? Você me ajuda lá, não sei o quê. Falei, vamos, né? Então, assim, nesses 10 anos, assim, deve ter trabalhado uns 7, 8 anos, assim. Os outros 5 eu não trabalhava, mas ele trabalhou um tempão. E ele me ensinou, assim, quase tudo, né? E a semana eu falei, vou sair, vou dar um presente para ele, né? E fui, procurei e tal. Mas não sei, né, se é legal, não sei se ele vai gostar, e fica nessa e tal, e queria dar uma coisa legal. E no fim acabei achando, né? Aí beleza, aí passou isso, aí fui escolher as músicas pro culto e escolhi aquela música que o Daniel colocou uns 2, 3 semanas atrás, aquela que a letra fala mais ou menos assim, que nós preparamos a casa, né? E perfumamos ela toda para poder receber Deus, para poder receber Jesus, né? E na hora me veio isso na cabeça, né? Poxa, né? Às vezes a gente quer dar um presente para alguém e a gente se preocupa tanto, né? E, e essa música ela fala mais ou menos isso, né? Pra gente me fez pensar o quanto a gente se prepara para encontrar Deus, quanto a gente se prepara para entrar na presença de Deus, né? Eu acho que dessa música eu consigo tirar isso, que são palavras bem bonitas, né? São palavras que a música realmente fala, que Deus toma o teu lugar de honra e, e às vezes eu penso, assim, nossa, né? Às vezes a gente vai orar, tá aqui deitado, morrendo de sono, de pijama, embaixo do cobertor, né? Muitas vezes é aquela única oração que a gente faz no dia, né? Então, não que isso seja ruim, tá? Acho que a gente pode orar do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, mas lembrar que Deus, ele tem esse lugar de honra na nossa mesa, né? Então, acho que isso me chama atenção essa semana. Uma coisa que muitas vezes a gente canta as músicas, a gente não pensa muito assim nas letras, assim, o que elas querem dizer, né? Então era isso. Então eu vou colocar a música aqui, que a gente possa estar trazendo isso à nossa mente, né? Se a gente tem se preparado, se a gente tem feito assim como diz a música aqui. Tá. Surgindo como olhar.
Beleza, bora. Obrigado. Tá certo, gente. Realmente, que na manhã de hoje, com a casa arrumada, com o coração preparado pelo momento de louvor, a gente possa estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que Deus tem para falar para a gente. O simples fato de ouvir a mensagem não faz grande transformação nas nossas vidas, né? Mas isso aliado com o nosso coração estar aberto, com a gente estar disposto a ouvir e obedecer a mensagem do Senhor, eu acho que isso que é a grande sacada, o que gera grandes mudanças. Tiago fala que se a gente é ouvinte, mas a gente não pratica, a gente é igual alguém que olha num espelho daqueles antigos, se contempla uma forma disforme e logo esquece, né, o que viu. Então, para a nossa meditação no dia de hoje, eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo a leitura aqui nos slides. Eu vou desligar um pouco a minha câmera para não atrapalhar aí. E esse texto ele está em 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo de número 1, mas eu vou estar pulando alguns versículos para a gente conseguir caminhar mais com um ritmo melhor, né? O texto diz assim: houve um homem em Ramataim, Zofoim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita, ou seja, né, da tribo de Efraim. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Falando de Penina, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Após ter comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, amargurada de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse Ana: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor,
a Siló. Era um menino ainda muito criança. Agora o capítulo 2, um pedacinho. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Eli abençoava Ana e Eucana, sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para a casa. Abençoou, pois, o Senhor Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Essa história que nós lemos aqui, ela conta os eventos que aconteceram antes do nascimento do profeta Samuel. E ela fala um pouco das lutas que Ana, a mãe desse grande profeta, enfrentou antes do seu nascimento, né? Antes do nascimento de Samuel. Samuel, apesar de ter passado pouquíssimo tempo com seus pais, ele dá um valor especial à sua família. Ele conta, por exemplo, que seu pai era um homem temente a Deus, que saía todo ano da tribo de Efraim e ia até Siló para sacrificar ao Senhor naquele lugar. Samuel também deixa a informação muito importante de que o pai dele era da tribo de Levi. E essa informação é relevante porque somente os descendentes de Levi poderiam ser sacerdotes. E era para isso que Samuel tinha sido preparado, tinha sido dedicado. Mas a maior parte dessa história que Samuel inicia o livro, que vai com o nome dele, conta sobre os sofrimentos que a sua mãe passava, da fé que ela teve e do milagre que Deus concebeu a ela. Hoje, acompanhando aqui a narrativa de Samuel, eu gostaria de destacar 7 atitudes de Ana. E eu gostaria de desafiar você a escolher pelo menos uma dessas atitudes para você aperfeiçoar na sua vida, para você desenvolver durante essa semana. Deixa Deus falar com você, deixa Deus apontar para você aquilo que você precisa aprimorar. A primeira atitude que Ana teve aqui, que é muito relevante e muito importante, é que ela se derramou em oração diante de Deus. O versículo 10 conta que depois da família ter comido lá na cidade de Siló, Ana se levantou, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu não sei se você sabe disso, querido, mas a nossa geração tem sido referida por alguns como a geração dos olhos secos. Uma geração que não chora, uma geração que não se mostra sensível diante dos problemas das outras pessoas. Uma geração incapaz de se arrepender verdadeiramente, que olha para o mundo e ignora o sofrimento alheio. E se por acaso eu e você temos vivido essas experiências, ou pelo menos parte disso, nós temos que aprender a chorar, como Ana fez diante do Senhor. Ana, assim como muitas pessoas dos nossos dias, chegou na presença de Deus amargurada, entristecida. As tribulações que ela estava vivendo chegaram num limite que ela já não podia mais suportar. Então ela clama a Deus, ela chora abundantemente diante do Senhor. E eu quero que você perceba que a oração de Ana não é uma oração técnica, não é uma oração comedida, não é uma oração indiferente, uma oração fria. Não, a oração de Ana não tinha tempo para acabar. Ela não tinha palavras bonitas. Ela não escolhia ou escondia os seus sentimentos. Era uma oração pura, de coração descoberto. Era um espírito quebrantado na presença de Deus. Ou seja, havia sinceridade naquela oração. Mas o que deixa essa oração mais preciosa ainda é que, apesar da amargura de Ana, apesar dela estar entristecida, ela clama a Deus e o chama de Senhor dos Exércitos.
Esse título parece nem encaixar muito bem nesse momento da oração, mas ela lembra quem é o Deus dela. Ela lembra quem é o Deus a quem ela está clamando, né? Deus não tinha concebido filhos para Ana. O versículo 6 fala isso, né? Que Deus tinha fechado a madre de Ana. E ela sabia disso. Mas mesmo assim, ela se derrama respeitosamente na presença do Senhor. A segunda característica de Ana é que ela perseverou em oração. O verso de número 12 mostra que apesar de todo o sentimento de Ana, toda a devoção, a maneira como ela se derramou, Deus não respondeu imediatamente o pedido dela. O sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo e ele era muito acostumado a ver as pessoas orando, né? O pessoal sempre ia até aquele lugar exatamente para isso. E ele observa que Ana está demorando demais para terminar a oração. Então, ele fica olhando os lábios de Ana e vê que ela murmura alguma coisa. A perseverança do cristão é uma das marcas que fazem com que o cristão alcance a bênção de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, Jacó, lutando contra um anjo do Senhor no Vale de Jaboque, aguardando receber uma bênção. E a luta dele de oração é tão intensa que o anjo tem que ferir ele para tentar fazer Jacó deixar o anjo embora, né? No Novo Testamento, nós vemos os discípulos perseverando unânimes em oração, até que o Espírito Santo os revestisse de poder. E aqui nós vemos Ana, que já tinha prometido consagrar o seu filho a Deus, já tinha falado muito com Deus, já tinha se disposto a devolver ao Senhor a bênção que ele daria para ela, mas para ela a resposta não estava clara. Então, mesmo sem palavras, ela clama a Deus. Mesmo sem palavras, ela continua intercedendo até que Deus responda para ela. A perseverança fez com que o nome de Jacó, que no português mais claro significaria aquele que passa a rasteira nos outros, né, mudasse para Israel, que significa Deus prevalece. Isso seguindo as traduções mais atuais, né? A perseverança, ela faz com que os cristãos alcancem e desfrutem das bênçãos de Deus, do derramamento do Espírito Santo. E é essa perseverança que Ana tem naquele momento. Depois de anos vindo orar ao Senhor, depois de muitas vezes indo até o tabernáculo, ela conseguiu receber uma bênção e deixar de ser estéril. Eu fico pensando, querido, quantas bênçãos a gente deixa para trás por falta de perseverança. Quantas experiências profundas com Deus a gente acaba abandonando porque nós não persistimos mais em oração. Porque nós somos muito rápidos em nos levantar da presença de Deus. Ana não foi assim. Uma terceira característica de Ana é que ela não se abalou com a injustiça. Enquanto a Ana estava orando, provavelmente as palavras dela foram acabando. E no meio do choro, no meio daquele silêncio, tremendo os seus lábios, o sacerdote Eli, que era um homem falho igual a gente, um ser humano igual a gente, pensou com ele, bom, essa mulher já faz muito tempo que está aí orando, isso não é comum. E agora, em vez de falar, ela fica balbuciando na presença de Deus. Ela está bêbada, né? Ela não está bem. E no exercício da função sacerdotal, ele repreende Ana, para que ela pare de se embriagar com o vinho. Só que essa repreensão ela é injusta. E ela chega nos ouvidos de Ana de uma maneira muito ruim, de uma maneira muito dura. E ela responde respeitosamente o seguinte: meu senhor, não é isso que o senhor está pensando. Não me tenha por filha de Belial. Olha o que Ana entendeu. Belial, na mitologia dos cananeus, era um demônio poderoso que os israelitas viam como um dos seus grandes adversários. Então, de certa forma, Ana disse para ele, olha, sacerdote Eli, eu não sou filha do diabo, eu sou filha de Deus. Ou uma interpretação tão ruim quanto, filha de Belial podia significar uma mulher vadia. E eu fiquei pensando, né, queridos, como seria
se um pastor falasse alguma coisa para uma mulher, para um membro da igreja, e esse membro interpretasse que o pastor estava o chamando de alguma forma de filha do diabo, ou filho do diabo, de vadio ou vadia. Será que essa pessoa permaneceria na igreja nos dias de hoje? Melhor ainda, será que o pastor conseguiria permanecer na igreja nos dias de hoje? Ou será que ele seria mandado embora, né? Ele errou feio, com certeza absoluta. Mas Ana estava mais preocupada com a bênção de Deus do que com o erro de Eli. Ela explicou para ele o que estava acontecendo. Eli perdoou Ana, né? Ou pelo menos aceitou, entendeu o que Ana estava dizendo. Depois Ana sim perdoa Eli e aceita a bênção sobre a vida dela. Então Ana soube lidar com a injustiça. Ela soube passar por cima dos problemas, né? Uma quarta questão aqui é que a Ana creu na bênção de Deus. Quando Eli percebeu o erro que ele tinha cometido, ele falou: olha, Ana, vá em paz e que Deus te abençoe. Talvez Eli tenha ficado constrangido, porque ele pensou: poxa vida, faz tempo que eu não oro igual essa mulher, para ficar até parecendo que estou bêbado diante de Deus, né? Quanto tempo faz que eu não perco os meus sentidos diante de Deus? Quanto tempo faz que eu não me derramo diante de Deus? E nesse momento, Ana conseguiu fazer uma coisa muito difícil. Ela conseguiu separar o coração, no coração dela, a pessoa que tinha magoado ela, que tinha ofendido, da figura do sacerdote, que era quem Deus estava usando para abençoar a vida dela. E olha que bonito que ela responde para Eli. Ela diz: ache a tua serva mercê diante de ti. E com essas palavras simples, com essas palavras de reverência, com essas palavras humildes, ela aceita a bênção de Eli, que Deus atendesse o pedido do coração dela. E o texto conta que ela foi pelo caminho de volta, voltou a se alimentar, colocou um sorriso no rosto, mudou o semblante que estava decaído e aceitou a bênção de Deus. Nós precisamos aprender a fazer como Ana, abandonar as diferenças com os irmãos, aceitar as bênçãos de Deus e descansar alegremente nele. Sabe, querido, as horas de preocupação, de tormento, de aflição, elas são muito boas se elas conseguirem colocar a gente de joelho no chão, para que a gente possa pedir para Deus, para que a gente possa orar. Mas depois disso, depois que você já orou, depois que Deus já te deu a resposta, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado propriamente dito, a gente tem que tirar o rosto de amargura, tirar a preocupação das nossas almas e nos alegrarmos no Senhor. Uma quinta atitude que Ana tem é que ela honrou a palavra do Senhor. No versículo 11, nós vemos que Ana cumpriu o que ela havia prometido para Deus. Ela disse que se Deus lhe desse um filho, esse filho serviria por toda a sua vida. Ana prometeu que dedicaria o filho dela como nazireu e que nunca se passaria uma navalha nos seus cabelos. Lembra de Sansão? É mais ou menos a mesma ideia, né? Sansão também era nazireu. E eu estive pensando uma coisa aqui. Quantas vezes os nossos lábios são rápidos demais para falar e as nossas mãos são lentas demais para cumprir? Quantas vezes a gente fala para Deus que vai fazer algumas coisas, mas na hora de fazer mesmo, a gente acaba não fazendo? Prometer um filho para Deus, quando você ainda não conhece esse filho, quando você não amamentou esse filho, quando você não viu ele crescer, não teve nenhum apego, é mais fácil. Mas e depois? Quando já foi amamentado, quando existe um sentimento, será que é fácil entregar um filho para Deus? A Bíblia fala que Ana ficou um tempo sem aparecer no templo. A gente não consegue ter certeza absoluta por que ela não foi, se era porque a criança era pequena, mas é possível levantar uma suspeita de que ela não queria ir ao templo para não ter que entregar o seu filho tão novinho, enquanto ainda estava na fase de lactação,
para o sacerdote. Mais uma coisa é fato, querido. Assim que a criança desmamou, a Bíblia diz que Samuel ainda era muito novo, muito pequeno. Ela foi até o templo, viajou e foi dedicar esse filho a Deus, né? Algumas pessoas sugerem que a época que Ana foi levar Samuel para ser apresentado era numa das idades mais gostosas de uma criança, entre 3 e 4 anos, quando os pais mais se divertem, né? Tem aquele momento especial. E como cumprimento da lei, Ana também levou 10 quilos de farinha e um novilho de 3 anos. Então ela cumpriu a promessa dela para Deus. É interessante pensar o que significava isso para Ana. Você lembra da viúva que Jesus viu colocando uma moeda no gasofilácio e aquilo chamou a atenção dele? Ana estava colocando a única coisa que realmente importava na vida dela. Ela era casada, ela tinha os bens dela, mas o que importava mesmo era o filho. E aquilo chama a atenção de Deus, mexe com o coração de Deus. Por anos, Ana tinha chorado e tinha lamentado, porque Deus ainda não tinha dado um filho para ela, porque ela era estéril. Mas ela não negou o único filho que ela tinha, o bem mais precioso, para entregar nas mãos de Deus. Foi assim também com Abraão. Abraão era rico, ele tinha muitas posses, mas durante 100 anos ele aguardou a única coisa que ele realmente queria, um herdeiro. E perceba que quando Deus dá o herdeiro para Abraão, Deus pede depois que Abraão sacrifique esse herdeiro. E o que Abraão faz é a mesma coisa que Ana. Ele vai e entrega o filho a Deus. Nós precisamos lembrar que tudo que nós temos é de Deus e que ele deu para a gente cuidar. Ana lembrou disso, lembrou da promessa dela, né? Uma sexta atitude é que Ana se alegrou na presença de Deus. O versículo de número do capítulo 2, versículo 1, diz assim: Então Ana orou e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Esse texto é um texto muito bonito. Houve um momento na história da igreja no Brasil que, quando um filho dizia que gostaria de ser pastor, que gostaria de fazer teologia, gostaria de ser missionário, os pais se alegravam muito. E eles ficavam muito orgulhosos de ter um filho que estava tomando uma decisão de entregar a sua vida integralmente para a obra do Senhor. Mas nos dias de hoje, as coisas infelizmente mudaram, né? Se você for ver, os pais até permitem que os filhos ingressem em um seminário, mas geralmente eles colocam algumas barreiras, algumas condições que acabam sendo muito limitantes. Por exemplo, eles dizem para o filho: primeiro faça outra faculdade, e aí depois, se você quiser, você vai para o seminário. Ou ainda, os pais dizem o seguinte: olha, tudo bem você fazer uma faculdade de teologia, mas primeiro você faz outra faculdade, aí você junta dinheiro e depois você vai fazer teologia. Ana entregou o filho dela na presença do Senhor, quando ele ainda era uma criança. E as palavras do versículo 1 são muito interessantes. Olha que palavras ela usa para falar do sentimento dela: regozijo, força, exaltação, riso, alegria e salvação. Que Deus nos dê um sentimento bom sempre que nós estivermos devolvendo para Ele aquilo que já é dele, né? Que a gente consiga usufruir das bênçãos dele, mas ao mesmo tempo consiga ter alegria quando ele pedir de volta para a gente. E por fim, Ana persistia na presença de Deus. O versículo de número 20 do capítulo 2 fala que Ana e Eucana, que era o marido dela, continuavam voltando sempre para o tabernáculo. Então agora, além da questão da adoração, que sempre foi um motivo para essa viagem até Siló, eles tinham um filho,
de quem eles se orgulhavam muito. Um filho que era sacerdote. E a Bíblia diz que Eli abençoava a Eucana e a sua mulher. E ele dizia assim: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. O menino Samuel acabou sendo um motivo dos pais estreitarem o relacionamento com o sacerdote Eli. E ao que tudo indica, querido, cada vez que eles iam até o templo para adorar, até o tabernáculo para adorar, nascia um novo filho para a família. Eucana e Ana tiveram 3 filhos e 2 filhas. Então, Ana entregou o filho dela? Sim, em um momento que ela só tinha um. Em um momento que ela não tinha perspectiva nenhuma de ter mais filhos. Em um momento em que ela acreditava que aquela era a única experiência como mãe que ela teria em sua vida. Mas Deus multiplica a alegria de Ana. Ele faz que ela tenha muitos filhos e, além disso, faz com que ela tenha a alegria de ser a mãe de um dos sacerdotes mais importantes da história de Israel. Ana poderia ter feito como muitos de nós fazemos. Poderia ter conseguido o que ela queria, a bênção de Deus, e depois ter parado de buscar o Senhor. Mas ela não fez isso. Ela persistiu em oração. Ela persistiu na vida dela com Deus. Ela persistiu em ser abençoada por Eli e em abençoar o seu filho como sacerdote. Então, pensando nessas coisas, nessas atitudes de Ana, eu penso o seguinte: que características nós temos que mudar? Será que nós precisamos abrir mais o nosso coração diante de Deus? Será que nós precisamos nos derramar mais na presença dele? Deixar os nossos olhos se molharem diante do Senhor? Será que nós estamos desistindo cedo demais dos nossos pedidos de oração? Porque nós acreditamos que os nossos pedidos são impossíveis e esquecemos que nós servimos ao Deus do impossível? Ou, quem sabe, será que nós estamos sendo melindrosos demais? Nos ofendido fácil demais? Tanto com os irmãos, quanto com os nossos líderes? Será que nós estamos sendo sensíveis demais? Será que nós temos conseguido crer nas promessas e nas bênçãos de Deus, mesmo quando elas ainda não aconteceram? É possível também, meu amado, que a gente esteja prometendo demais para Deus e cumprindo de menos. Tantas vezes que a gente falou que ia mudar, que ia acertar, que ia tomar uma postura séria, mas a gente é rápido demais para falar e tardio demais para cumprir. Será que isso é uma realidade? Ou será ainda que nós temos perdido uma das maiores bênçãos de ser cristão? A capacidade de nós nos alegrarmos no Senhor. Ana conseguiu se alegrar logo após a sua tribulação. Agora, se de tudo isso que nós falamos, você não conseguir fazer nada do que foi dito, existe um ponto que você não pode deixar de fazer. É uma questão de sobrevivência. Persista na presença do Senhor. Ana alcançou a bênção e se alegrou muito e foi uma pessoa muito especial. Mas antes disso, a vida dela inteira, ela foi até o templo. A vida dela inteira, ela adorou a Deus. A vida dela inteira, ela buscou uma resposta de Deus. E depois dessa experiência, ela continuou indo para o templo adorar a Deus. Quando a gente se afasta da presença do Senhor, a gente acaba cometendo um suicídio espiritual. Porque a gente vai se afastando e isso bloqueia o nosso relacionamento com Ele. Atrapalha a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. E nós acabamos esfriando espiritualmente. Eu gostaria de orar por você na manhã de hoje e pedir que Deus abençoe a sua vida e que Ele mostre para você as coisas que você poderia aperfeiçoar. Que Ele te dê força e te dê coragem para cumprir todos os seus votos para com Ele. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra e pelas atitudes de Ana.
Obrigado porque uma pessoa comum como nós, uma pessoa simples como nós, uma pessoa limitada como nós, nos deu um exemplo tão aprovado diante do Senhor. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a imitar algumas dessas atitudes. Tem coisas que nós estamos mais aperfeiçoados, mas tem coisas que nós ainda precisamos aprimorar demais na nossa vida, Senhor. Não nos permita ser indiferentes às situações que nós estamos vivendo, mas ajuda-nos a termos força para viver segundo a sua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, eu vou deixar a bênção do Senhor. Nós finalizamos o nosso culto nesse momento, mas depois, se você quiser continuar conversando aqui na sala, a sala está aberta, esse é um momento de comunhão. A gente não tem tido oportunidade de se encontrar presencialmente, mas podemos usar essa ferramenta de uma forma que realmente sirva para aumentar o nosso relacionamento e a nossa comunhão, tá bom? Vou deixar a bênção do Senhor para vocês. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que essa seja uma semana de tomada de decisão na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe. O pessoal, tem um aviso aqui. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos abrindo a classe de batismo. Se você souber alguém que ainda não é batizado e deseja se batizar, ou queira participar de um curso que o capacite para entender o que a Bíblia fala sobre o batismo, então, por favor, converse com um dos pastores. A classe está iniciando. Qual a data, Bolivar? Dia 5 de maio? Isso, dia 5 de maio. Dia 5 de maio, quinta-feira, nós estamos iniciando a classe, tá bom? Então, nos ajude aí a conversarmos com as pessoas que ainda têm dúvidas sobre o batismo e ainda não se batizaram. É somente esse o aviso, tá bom? Deus abençoe a todos. Quem quiser conversar um pouco aí, a classe está aberta.